Muito boa noite, queridos irmãos que estão presentes no templo, também os irmãos que estão ao longe, de forma remota, mas prestando culto ao Senhor também nesta noite. É uma alegria muito grande para todos nós podermos estar aqui para mais uma vez cultuarmos o Deus eterno, o Deus que nos ama, o Deus que nos protege, o Deus que recebe o nosso louvor, o Deus que ouve as nossas orações. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. E como leitura, a primeira leitura desta noite, diz assim as Escrituras Sagradas: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, esse é um texto riquíssimo da palavra de Deus, um texto que nos mostra várias virtudes que devem ser cultivadas na nossa vida. Se você olhar para esse texto com todo carinho, você vai aprender e vai tirar dele muitas virtudes que devem ser praticadas e que, infelizmente, por não serem praticadas no mundo de hoje, muitos problemas, muitas aflições, muitas doenças, muitas intrigas, muitas mortes até acontecem. Nós vamos agora pedir que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Logo em seguida, o nosso grupo de louvor e adoração estará adorando o Senhor com hinos e cânticos de louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua casa para prestarmos culto ao Teu nome. Abençoa, Deus, ricamente cada um ouvinte, cada um irmão, aonde quer que esteja, aqueles que aqui estão conosco, aqueles que estão longe em suas casas, aqueles que estão em outros lugares distantes, ó Pai. Trabalha nos seus corações, abençoa cada vida e faça com que, ó Pai, tudo que nós fizermos aqui nesta noite, seja para a glória do Teu nome, seja para a edificação de cada coração, seja para a repreensão, para a exortação daqueles que precisam, ó Pai, caminhar nos Teus caminhos e ver a Tua face para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós louvamos, é que nós Te glorificamos. Amém. Louvemos ao Senhor com os cânticos. Boa noite, irmãos. Convido você para se colocar de pé. Eu vou ler um texto aqui brevemente, está lá em Lucas 15, do 1 ao 7. A palavra de Deus diz: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Não importa o seu pecado, o seu problema, a sua angústia, o seu medo. Apenas se proste aos pés do Senhor com o coração contrito e arrependido de seus atos. Amém? tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante isso. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de podermos te exaltar, de podermos estar na tua casa. Obrigado porque a tua palavra é consolo para os nossos corações, ó Deus. E diz que apesar de nós, ou apesar do que fazemos ou somos, o Senhor nos ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e
Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada um de nós. Certamente podeis assentar, irmãos, os que estão aqui no templo. Certamente o desejo do coração de cada um que aqui está e daqueles que estão em casa é logo estarmos reunidos com a casa do Senhor cheia das pessoas, dos irmãos, para louvarmos, bendizermos, adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos estão ansiosos e não depende simplesmente da igreja, do conselho, dos pastores, depende das autoridades sanitárias liberarem para que as igrejas possam ter as suas condições normais de atendimento ao seu público. Contanto, a hora que Deus nos permitir, estaremos preparados para receber os nossos irmãos com todas as normas que são obrigatórias. Mas gostaríamos de, nesta noite, falar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. 2 textos da palavra do Senhor que nós vamos refletir nesta noite. O primeiro deles é um versículo, o mais conhecido da Bíblia, certamente, que está em João capítulo 3, versículo 16. Olha que versículo maravilhoso, profundo, que a palavra do Senhor nos oferece nesta noite para refletirmos. João capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo de um texto que nós refletiremos nesta noite. Mas o outro versículo está também aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19. Capítulo 3, versículos 17 a 19 de Efésios. A palavra do Senhor diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pai bondoso, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor, com os nossos corações, com as nossas mentes, suplicando que o Senhor fale aos nossos corações pela tua rica e bendita palavra. Usa do teu Espírito Santo para falar, para esclarecer, para exortar, para nos consolar nesta noite. E todos aqueles aonde quer que estejam, tendo oportunidade de prestar este culto ao Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta mensagem, eu tenho como introdução a poesia de um hino do nosso inário. É um hino que escrito por Carlos Wesley há muitos anos atrás e traduzido por João Gomes da Rocha, e fala sobre o amor insondável de Deus da seguinte forma. Preste atenção na poesia deste hino, é o hino de número 90. Quão insondável é o amor do onipotente Criador, o santo e eterno Deus. Os pecadores quis salvar, no Filho amado aqui buscar um povo para os céus.
quão puro e santo o imenso amor que Deus ao mundo pecador em Cristo revelou. Com fé, meu pobre coração recebe a plena redenção que nele me outorgou. Ó Deus, quão pobre e frio amor, quão inconstante seguidor descobrirás em mim. Aviva-me com teu poder, pois quero te obedecer e amar-te até o fim. Esta é a poesia do hino 90, que fala sobre o insondável amor de Deus. Por isso, nesta noite, eu gostaria de falar sobre o tema medidas do amor do Pai, ou medidas do amor de Deus. O texto de João 3,16 é chamado por Lutero de o Evangelho em miniatura. Já alguns disseram que se perdesse a Bíblia toda e ficasse apenas o versículo 16 do capítulo 3 de João, se poderia pregar o Evangelho e as pessoas poderiam crer no Senhor Jesus, o Salvador dos pecadores. Arthur John disse a respeito do versículo 16: na palavra de Deus, em sua inteireza, devem haver poucos trechos, se algum, que tenham atraído tão irresistivelmente a tantos como o versículo 16. O versículo 16 de João é pregado há 2000 anos, e milhares, sequer milhões de pessoas têm acreditado no Salvador Jesus Cristo, atraído por esta palavra bendita, usado pelo Espírito Santo de Deus. O texto de Paulo aos Efésios, o outro texto que nós acabamos de ler, é uma oração para que os crentes possam compreender o grande amor de Deus. Não é fácil compreender o amor de Deus, ainda que há provas grandiosas para que isso possa acontecer. Mas quando nós não temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos dando clareza do que Deus quer falar na sua palavra, a gente lê a Bíblia e lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Mas quando Deus fala ao nosso coração, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele esclarece, Ele nos mostra lições. A palavra de Deus tem sentido para a nossa vida, e assim acontece com o versículo 16 do capítulo 3 de João, e também é o desejo de Paulo para que todos cresçamos, todos entendamos, todos compreendamos este grande amor de Deus. Na verdade, nós somos muito pequenos para falar deste grande amor de Deus, mas é a palavra de Deus, é ordem do Senhor Jesus, é ordem divina anunciarmos essa verdade. E se Deus permitir, até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar o seu povo, a igreja estará pregando este texto, a igreja estará pregando a palavra de Deus, para que muitos possam compreender e ser salvos dos seus pecados, e terem vida, e terem consolo, e terem sentido na vida que têm atualmente. As medidas do amor de Deus. Uma das lições que nós aprendemos aqui, e que está bem claro no texto de Efésios, é a largura desse amor de Deus. No versículo 16 também a gente vê: Deus amou ao mundo. Quando o texto fala Deus amou ao mundo, e quando nós andamos apenas no nosso Brasil, de sul a centro-oeste, não precisa de ir muito longe, a gente se cansa de viajar. Se nós estamos de carro, nós passamos dias viajando para chegar no nosso destino. E aí nós começamos a entender como é grande a nossa pátria.
mas a nossa pátria é apenas uma no meio de centenas de outras que estão espalhadas pelo mundo. Então, quando nós olhamos o globo, nós vemos que é muito grande. E a palavra do Senhor quer mostrar para nós que Deus amou esse mundo, amou o mundo de tal maneira. Um teólogo chamado Unger diz assim: o tema do Evangelho de João é claramente revelado no versículo 16. O tema do Evangelho de João. Por isso que já disseram que realmente, se perdesse a Bíblia toda e ficasse o versículo 16, continuaria sendo pregado a palavra de Deus na sua inteireza. Claro que não dá para medirmos o amor de Deus por nós, mas quando a palavra nos diz que Ele amou o mundo, podemos entender que o seu amor não tem fronteiras. O amor de Deus não tem fronteiras. Quando nós vemos o trabalho missionário realizado pela nossa igreja, o trabalho missionário realizado pelas outras igrejas co-irmãs, as igrejas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo e que têm centenas de vidas de homens e mulheres pregando o Evangelho de Deus nos 4 cantos do mundo, é porque nós cremos que o amor de Deus não tem fronteira, a palavra de Deus não tem fronteira. Nós podemos anunciar o Evangelho em todos os lugares, e de todos os lugares brotarão vidas que hão de crer no Senhor Jesus. Alguns missionários, a nossa igreja tem o privilégio de ajudar financeiramente. Outras vezes enviamos alguém. E quando nós fazemos isso, nós estamos acreditando que Deus pode levantar pessoas das mais diferentes nações da face da terra, porque a largura do amor de Deus é grande, é imensa. Então, podemos confiar nesta palavra, porque não há países, não há culturas, não há pessoas, não há raças que estejam fora do alcance do amor de Deus. É por isso que nós vemos cristãos de várias nações. Há um tempo atrás eu estava numa reunião da nossa igreja e apenas algumas igrejas que estavam representadas no Brasil, de vários outros países, a gente viu vários irmãos contando as suas histórias, contando as suas experiências em várias culturas e várias nações, onde o Evangelho foi pregado, onde o Evangelho foi trabalhado, onde o Espírito Santo aplicou a palavra de Deus, e a extensão do amor de Deus foi alcançada, alcançou e atingiu os pecadores. A largura do amor de Deus é algo que nós não podemos imaginar. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus é esta. Por isso a igreja não vai parar. A igreja não para por causa da pandemia, a igreja não para por causa das guerras, a igreja não para por causa das situações adversas. A igreja continua o seu caminho, porque nós estamos seguindo um Senhor que é Senhor de tudo, e que está sobre tudo, e que domina tudo, que está no controle de tudo. Aí vocês perguntam, mas então não pode acontecer coisas, pode acontecer coisas ruins? Pode, mas Deus não deixa de ser o Senhor das coisas, entendeu? A mensagem do amor de Deus é para todos. Nós não podemos limitar o alcance do Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que certas pessoas não adianta pregar para elas. Esta pessoa não adianta pregar. Eu já preguei, outro já pregou,
a pessoa já recebeu tudo que podia receber, mas não tem jeito. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus funcionam diferente do que a gente pensa. Às vezes, aqueles que nós entendemos que não são dignos de ouvir a palavra de Deus, de se converterem, de terem vida no nome de Deus, aqueles também Deus quer colocar no seu reino, no tempo dele. O problema é que nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. A largura do amor de Deus é o mundo. Nós podemos anunciar este evangelho, anunciar esta palavra ao mundo todo. Mas a medida do amor de Deus também é expressa na extensão desse amor. A extensão do amor de Deus abrange a todos os tempos. Efésios 1:4 diz: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando nós não existíamos, quando o mundo não existia, quando os seres humanos ainda não existiam vivendo na face da terra, diz as Escrituras Sagradas que Deus nos escolheu. E nós cremos nisso, nós entendemos esta verdade porque tem fundamentação sobeja na palavra de Deus. Então, a extensão do amor de Deus não é só na minha igreja, não é só aqui na nossa igreja que Deus age. Deus está agindo nesta hora em milhares de igrejas, milhares de pregadores que estão pregando nesta hora, ou mais tarde ou mais cedo, levando o evangelho de Jesus em todos os cantos do mundo. Alguns já ouviram a palavra de Deus, já estão dormindo, porque lá já é mais tarde. Outros ainda vão chegar a hora deles, mas todos pregando a palavra de Deus em vários cantos do mundo, porque Deus quer que atinja a todos. O amor de Deus foi lá no princípio para nos escolher e está na consumação dos tempos para nos receber. Deus nos escolheu antes da fundação dos tempos, mas lá no final dos tempos, o Senhor Jesus está lá para nos receber, como seus filhos, como seus amados, como seus remidos pelo seu sangue. Uma certa vez, uma senhora que estava sendo evangelizada, mas que não tinha compreendido ainda o amor de Deus, me falou: mas como é que eu posso ser perdoada dos meus pecados, se eu sou tão pecadora? Eu sou muito pecadora, não tenho mais perdão. Como é que não tem perdão? Para Deus nada é impossível. Deus é Deus de amor, Deus é de justiça, mas é Deus de amor. E é por isso que a palavra de Deus diz neste versículo que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma forma que ninguém podia fazê-lo. Você não ama como Deus ama. Eu não amo como Deus ama. Deus quer que nós amemos com o seu amor, mas nós não conseguimos fazer tudo o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Mas continua Deus nos exortando a andarmos nos caminhos dele. Quantos não acreditam nesse amor de Deus? A igreja tem pregado de várias formas. Se você ligar as emissoras de rádio durante o dia, você vê um monte de emissoras de rádio produzindo o Evangelho de Jesus Cristo, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Se você liga na televisão, você encontra um monte de programas que levam a mensagem de Jesus Cristo, mas muita gente ainda desconfia
do amor de Deus. Muita gente ainda não crê no amor de Deus. E aí? Aí nós temos que continuar pregando. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai usar a mensagem na hora que Ele quiser. Vai trabalhar no coração do aflito, no coração do incrédulo, no coração do desesperado, no coração do atribulado, e vai falar poderosamente. Uma certa vez, eu pregava numa igreja, numa época de aniversário, e havia pregado a mensagem normal, e aí o pastor da igreja falou assim: pastor, eu vou fazer o apelo. E aí ele resolveu fazer o apelo, e ele fez um apelo, e uma jovem levantou lá no meio da igreja, uma jovem que era até daquela igreja, mas levantou chorando. E depois que nós fomos conversar com ela, ela falou assim: é porque agora eu entendi o amor de Deus. Eu vivia na igreja, eu era da igreja, mas eu não tinha compreendido o amor de Deus. Quando nós compreendemos o amor de Deus, irmãos, é algo poderoso, é algo magnífico, é algo que faz-nos entender a misericórdia de Deus por nós pecadores. Mostra-nos como somos pequenos, como somos falhos, mas como Deus é amoroso, como Deus é aquele Pai que abraça, como é aquele Pai que acalenta, aquele Pai que nos levanta, aquele Pai que nos ama de verdade, como muitas vezes nós não conseguimos fazer como pessoas, como homens. Lembre-se que Deus deu o seu Filho por nós, e esta é a prova. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, e você falasse assim: bom, muito bem, a mensagem é essa, mas como é que você prova que Deus ama o pecador? Mas se Jesus não tivesse morrido, tivesse corrido, tivesse pulado do pináculo do templo, ou qualquer outra coisa assim, eu ia ficar sem palavras para você. Mas não, Deus não deixou a igreja sem palavras. Deus falou assim: olha, o meu filho foi sacrificado por vocês. O meu filho é a prova do amor de Deus. Deus prova o seu grande amor para conosco, por ter dado o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, esta é a prova capital, quando Deus colocou o seu filho na cruz do Calvário, e ele foi morto, morto por você, morto por mim, morto por você que está nos assistindo, nos ouvindo de longe. O sangue de Jesus lá na cruz do Calvário foi derramado, o sofrimento que ele teve foi realizado por causa dos nossos pecados. Mas é exatamente esta a comprovação do amor de Deus. Então nós podemos estar certos, nós podemos estar seguros no amor de Deus, porque é um amor que está fundamentado no próprio amor de Deus, no próprio Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Eis a extensão do amor de Deus, a entrega do seu Filho unigênito para pagar os nossos pecados. Note que Deus exigiu no Antigo Testamento, Ele sempre exigiu um sacrifício de um animal, para que através do seu sangue fosse perdoados os pecados dos pecadores, lá no Antigo Testamento, através da cerimônia que era feita no templo. Mas no nosso tempo, quando chegou Jesus, não precisa mais que os animais sejam sacrificados, não precisa mais que ninguém seja sacrificado, porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar e se sacrificou lá na cruz do Calvário, como o sacrifício vicário, o sacrifício em nosso lugar. A medida do amor do Pai, além de ter a largura
do amor de Deus, ter a extensão do amor de Deus, tem também a profundeza do amor de Deus. Versículo 3,16 ainda diz: para que todo que nele crê não pereça. Para que todo o que nele crê. Deus não limita, Deus escolhe todos aqueles que vão crer no Senhor, são objetos desse grande amor dele. De tal maneira que deu o seu Filho, quer dizer, de tal modo, de tal forma, na disposição, na qualidade do sacrifício que ele ofereceu, o seu próprio Filho, aquele que era mais precioso para o Pai, o seu Filho, ele deu por nós e lá na cruz do Calvário. É assim que Deus tira o pecador do mais profundo abismo espiritual. É assim que Deus desarraiga o pecador, arranca pela raiz o pecador do seu pecado e o coloca na rocha, que é o próprio Filho de Deus. Porque todos sabem, e eu sempre gosto de afirmar, o nosso Senhor Jesus foi sacrificado, mas ele não ficou como o cordeiro que era sacrificado, o seu sangue era aspergido, a sua carne era comida, a parte era dada para o sacerdote, e ali se queimava tudo, se acabava tudo. Não, o sacrifício de Jesus foi feito, ele pagou o preço do seu sacrifício, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que mostrasse a profundeza do amor de Deus, onde nós não podemos chegar. Ninguém pode amar desta forma, mas Deus nos amou. Ninguém precisa mais do amor de Deus do que cada um de nós, do que cada homem, cada mulher, cada jovem dos nossos dias. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias que, além de toda a calamidade que temos visto, nós vivemos a violência, nós vivemos as distorções das pessoas, as pessoas priorizando coisas efêmeras. Mas Deus, no seu infinito amor, disponibilizou o seu Filho para que nós pudéssemos acreditar nele e termos vida, e termos uma vida diferente. Você pode pensar, mas eu não tenho mais jeito. Mas Jesus tem jeito. Quando o homem, quando a mulher chega no fundo do poço da sua vida, exatamente ali onde Deus age de forma maravilhosa, de forma poderosa. Então tem jeito. Nós somos o endereço do amor de Deus. Você é o endereço do amor de Deus, onde você estiver. Nós que estamos aqui, mas muitos que estão longe, pessoas que estão nos assistindo em outros lugares, outros estados do nosso país. Você é o endereço do amor de Deus. Mas gostaria de concluir, amados, que o amor de Deus também tem a medida da altura, a altura do amor de Deus. Diz o texto ainda, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Os céus, portanto, é o limite para aqueles que são alcançados pelo amor de Deus. Deus trouxe da sua presença o seu Filho para salvar o pecador, mas ele fez todo o processo salvífico e nos levará de volta para ele. O céu é a presença de Deus, e onde Deus está, o seu povo estará, a sua igreja estará para a eternidade,
por causa do seu grande amor oferecido por nós na cruz do Calvário. Deus não olhou para os nossos pecados, Ele olhou para nós mesmos com amor. Se Deus só olhasse para os meus e para os seus pecados, como Deus ficaria triste. Mas Deus olhou para nós mesmos, como homens, como mulheres, como criação dEle que saiu dos trilhos, filhos dEle que saíram dos trilhos, filhos deles que resolveram fazer coisas que não agradavam a Ele, mas Ele levanta o Salvador e atrai os pecadores pela sua palavra e pelo seu Espírito, para que possam ser atendidos pelo seu grande amor. O coro do hino 89, um hino antes do que nós vimos a poesia, diz assim: quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Nesta noite, você poderá contar para todos que o amor de Deus lhe impactou, lhe transformou em um filho, e que sua vida doravante estará nas mãos do Pai Eterno, por causa do amor de Deus. O amor de Deus não é brincadeira, o amor de Deus é realidade, o amor de Deus é ação de Deus, parte do coração de Deus, para que nós sejamos atendidos pelo seu cuidado, através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Que Deus nos abençoe, que Deus enriqueça o nosso coração e abasteça o nosso coração nesta semana, para que nós tenhamos coragem de falar para outras pessoas, com as nossas palavras, sobre este grande amor de Deus. Há muitos, especialmente nos dias que vivemos, que estão desesperançados. Há muitos que estão preocupados. Há muitos que estão até já passando por situações de enfermidades mentais, devido a toda a situação que vivemos. E aí onde a igreja tem que estar viva, viva na cidade, viva aonde quer que esteja, viva junto aos pecadores, para levar uma mensagem de esperança e de vida, uma mensagem diferente da que eles têm, para a glória do nome de Deus e para a felicidade daqueles que creem. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino e depois nós finalizaremos com oração e a bênção.
adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem, nós vamos orar, finalizando o culto nesta noite. Desejamos que você seja ricamente abençoado nesta nova semana. E no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, pregando a palavra do Senhor, anunciando as verdades eternas do nosso Deus. O reverendo Puck certamente estará no próximo domingo, proclamando a palavra neste horário. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de proclamar a Tua palavra mais uma vez. Te pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra nos corações, aonde quer que estejam, aqueles que necessitam de tomar uma decisão nas suas vidas, aqueles que necessitam de compreensão, de fé, para que possam caminhar junto ao Senhor, que o Senhor nos edifique para a glória do Teu santo nome. Aqueça os nossos corações com Teu amor, para que possamos ter condições, ó Pai, também de manifestar o Teu amor uns pelos outros. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, insondável e perfeito amor de Deus, o nosso eterno Pai, sejam com todos os amados, em todos os lugares, hoje e pelos séculos eternos. Amém.